Olá, meus queridos, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Um feliz Natal para você. Estou aqui a convite da minha amada esposa para estar trazendo uma palavra de Deus ao seu coração. E a palavra que eu trago hoje é uma pergunta que nós iremos conversar em poucos minutos. Você vive o propósito de Deus que estabeleceu para a sua vida? Eliel, o que é propósito? Como se vive isso? Em alguns minutos nós iremos conversar sobre isso, mas antes, eu gostaria de ler João capítulo 1, verso 14, que diz: E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Quando eu olho para o nascimento de Jesus, não tem como eu não enxergar a cruz. E mais, quando eu vejo o nascimento de Jesus, quando eu leio nos evangelhos, sempre tem um outro personagem que nasceu 6 meses antes, chamado João Batista, o seu primo. E o interessante é que esses dois, quando nascem, já nascem com um propósito determinado por Deus. João Batista prepararia o caminho do Salvador. E Jesus, o Salvador, viria para cumprir esse caminho preparado por João e morreria na cruz pelos meus e os seus pecados, pelos pecados de toda a humanidade. O Cordeiro de Deus que se fez carne. O Filho de Deus se fez carne, habitou entre nós. E esse Cordeiro pascual seria oferecido para a remissão dos pecados de toda a humanidade. Além desses dois que nasceram já escrito na palavra de Deus muito claro os seus propósitos, nós temos um terceiro, Sansão. Lá no livro de Juízes, no Antigo Testamento, no capítulo 13 ao 16, vai contar a sua história. Sansão nasceu para ser um nazireu. Ele tinha algumas regras básicas, não podia cortar o seu cabelo, não podia beber bebida forte, não podia tocar em morto, né, e algumas outras restrições que Deus havia estabelecido para ele. E mais, ele havia nascido com uma força sobrenatural de Deus, física, humana, mas era sobrenatural para libertar o povo de Israel da servidão dos filisteus. Ele cumpriu, mas de uma forma precária, de uma forma vexatória. Ele teve algumas vitórias, alguns embates, mas por motivos pessoais, mesquinhos, vaidosos. Não pela libertação real do povo. Ele só vai fazer isso quando ele está preso, com os olhos vazados, sendo motivo de chacota no palácio dos filisteus, no palácio dos seus inimigos, a quem ele deveria combater e vencer. Ele estava lá como prêmio de guerra, sendo zombado. Nesse momento, Sansão pediu a Deus, para que se Deus ainda tivesse o interesse de cumprir o propósito que havia feito ele nascer para cumprir, que então ele estava pronto. Mas olha as condições. E aí Deus olha e fala: bom, já que é assim que você quis, estou aqui, o meu propósito ainda está valendo, já que você ainda está vivo. Sansão pede a Deus força e diz: morra eu e os filisteus. E mais foram os mortos na morte de Sansão do que todos aqueles que ele venceu em vida. Mas não precisava ser assim. Quando falamos de propósito e falamos da vida de João Batista, mesmo ele cumprindo o seu propósito, também ele duvidou. Ele estava preso e Jesus não estava, vamos dizer assim, seguindo aquilo que ele imaginava que o rei, o Messias, teria que fazer. Então ele manda os seus discípulos até Jesus, de dentro da prisão, para perguntar: vem cá, é o Senhor mesmo? Ou haverá de vir outro? Será que eu acabei a minha missão, eu cumpri o meu propósito, ou ainda eu tenho que esperar outro? Ou eu não vou morrer na prisão? Qual é o final da minha história? É aqui ou ainda tenho que fazer alguma coisa a mais? Jesus disse: diga a João que ele já fez o que havia de fazer. Eu estou fazendo a vontade do meu Pai. Os cegos veem, os coxos andam, os mudos falam. Estou fazendo aquilo que o Pai determinou que eu fizesse.
Jesus também no Getsêmani, mesmo nascendo com a certeza da sua morte, morte de cruz, ele orou pedindo ao Pai, se possível, passasse dele o cálice. Se possível, ele não cumprisse da forma tão vexatória, tão cruel, tão perversa, aquela morte que ele havia de morrer, mas ele diz, todavia, seja feita a sua vontade. Talvez você que está me ouvindo agora, está pensando, Eliel, a minha vida está mais parecida com a de Sansão. Eu sei para que eu nasci, eu sei qual é o propósito de Deus na minha vida, eu sei o que Deus me chamou, mas eu não tenho forças para cumprir. Eu não tenho condições de realizar, porque eu estou preso nos embaraços dessa vida. Foi cortado o meu cabelo, a minha força foi tirada, o espírito se foi de mim. Eu não consigo fazer o bem. Olha, Paulo também, ele tinha esse mesmo relato que você. Ele dizia, o bem que eu quero fazer eu não faço, apenas o mal que há em mim. Mas tem uma coisa que ele aprendeu, nessa luta do espírito com a carne, é que quando nós achamos que estamos fortes, estamos fracos. Mas quando estamos nessa condição, que reconhecemos a nossa fraqueza e clamamos por Ele, pedimos ao Pai, Ele manda o Consolador para nos revestir. E aí nos tornamos fortes. Quando pensamos que seremos fortes na nossa convicção, certamente iremos cair. Mas quando nos tornamos fortes na palavra e na força do Senhor, na força do poder do nosso Deus, é aí que conseguimos vencer. Então não tente cumprir o seu propósito pensando apenas nas suas próprias forças e convicções, mas sim naquilo que o Senhor determinou para você. E se você talvez esteja na dúvida se cumpriu a sua missão ou não, como João, fale com o Pai. Assim como ele mandou os discípulos falar com Jesus, fale com o Pai. Se você está numa cama de leito, se você está numa prisão, se você está em algum lugar assistindo agora e você está se perguntando, eu já cumpri a minha missão, eu acabei a carreira, eu posso então ir para casa? Eu posso descansar? Pergunte ao Senhor, porque talvez você está achando que acabou, mas ainda tem uma longa jornada. Ainda tem muito a ser feito. Talvez não é hora de parar, talvez você ainda não concretizou o seu chamado, então pergunte sempre a Deus. Porque se João tivesse a resposta de que não era Jesus, ele teria certeza que sairia daquela prisão, porque ele tinha que preparar o caminho do Senhor. Mas como ele já tinha cumprido, ele ficou em paz. Quando foram arrancar a sua cabeça, eu não estava lá, não tem relatos bíblicos, mas eu tenho a plena convicção de que ele pôs a sua cabeça tranquilo, porque a sua missão já havia sido cumprida. Assim como Jesus, talvez você esteja no plena convicção do seu chamado. Você sabe o que você está fazendo, você sabe para que foi chamado. Assim como eu, assim como Regiane nessa live está aqui compartilhando o chamado dela com a sua vida. Mas talvez os seus amigos te abandonaram. Talvez houve uma traição no ministério ao qual você está. Talvez alguém fez uma calúnia que você até adoeceu a tua alma. E você está chorando gotas de sangue, suor saindo, porque está doendo. Eu sei que dói. Eu sei que essa punhalada é terrível, mas assim como Jesus orou, você também precisa orar. Pai, faça a tua vontade. Porque a vontade de Deus, como o Regiane pregou uns dias desses, algum tempo atrás, Paulo também deixa claro aos Tessalonicenses que a vontade do Pai, que Jesus ora lá também na oração dominical, que seja feita a vontade de Deus na terra assim como no céu. Que vontade é essa, Eliel? Qual é a vontade de Deus? É que em todas as situações e circunstâncias, em todos os momentos, não importe qual seja ele, você precisa ser grato a Deus. Eliel, mas você pode dizer isso? Como, Eliel? Você tem uma vida maravilhosa, você tem uma vida tranquila, Deus está te abençoando de todos os lados. Você acompanha minhas redes sociais? Você sabe como esse ano foi terrível na minha casa?
mas em todos os momentos e situações e circunstâncias, eu quero sempre viver a vontade de Deus, pois ela é boa, perfeita e agradável. Dói, até sangra, mas nós temos a certeza que vai passar. Nós vamos superar. O Natal, ele fala do nascimento, mas ele fala de propósito. Você precisa descobrir o propósito da sua vida, porque senão você não está vivendo, está apenas vegetando. O som do aparelho médico da sua vida está tocando ainda bem baixinho, mas você não está vivendo. Para viver, você precisa viver aquilo que Deus estabeleceu para você viver. Viva o propósito de Deus, viva o Natal, viva a vida, viva Cristo, viva aquilo que Deus quer que você tenha que viver, não aquilo que você acha que precisa viver. Pois isso é o que Deus quer para a sua vida. Essa é a palavra que eu trago para você nesta noite, nessa reflexão. Eu espero que Deus fale melhor ao seu coração. Muito obrigado por ouvir, um forte abraço, está lá os ossos, e fique com Deus. Um Feliz Natal.